Hoje nós vamos falar no Momento Ludovica Carreira sobre uma carreira mesmo, né? Agora que tem se tornado aí escolhida por muitas pessoas. Pois é, vamos falar hoje sobre palestrante. O que é ser palestrante? Como é que a pessoa se qualifica para isso? Ser palestrante é uma estratégia frente à alta taxa de desemprego que vem atingindo cerca de 12 milhões de brasileiros. Por isso, é necessário se preocupar com as alternativas. Uma dessas saídas é chamado o autoemprego, ou seja, a geração da própria renda. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae, 4 em cada 10 brasileiros adultos estão empreendendo em algum negócio ou estão desenvolvendo uma empresa. A taxa de empreendedorismo no Brasil no ano passado chegou a quase 40%. Esse dado é o maior nos últimos 14 anos. A Shirley Brandão é nosso ouvinte, descobriu esse mercado e dividiu essa história com a gente. Vamos ouvir. Meu nome é Shirley Brandão. Eu deixei o mundo corporativo há menos de 2 anos, onde eu havia atuado por mais de 24 anos como gestora comercial. E eu fiz isso para me dedicar melhor à carreira como palestrante. Eu busquei algumas formações e a que mais me acrescentou foi a que me ofereceu um grande conferencista como mentor. Porque inspirar o público, não é simplesmente ter uma boa performance ou falar bem, se expressar bem, mas principalmente demonstrar conhecimento do conteúdo que se propõe falar. Eu falo para líderes, falo para diretores, colaboradores, homens, mulheres, e o meu tema principal, pelo qual sou apaixonada, é liderança. Tá aí, esse foi o depoimento da Shirley Brandão e eu vou conversar sobre esse assunto com o mestre de palestrantes brasileiros, César Romão. Oi César, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Thalita Guimarães, é um prazer falar com você através da CBN. César, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de ser palestrante. É uma forma de empreender? Primeiro eu quero dar parabéns aí a Shirley Brandão, que é um tremendo sucesso o trabalho que ela tem feito aí como palestrante. Deixo aqui meu mais sincero parabéns para ela e que ela continue brilhando. Thalita, ser palestrante é uma grande opção para as pessoas que têm características para isso. As características são, primeiro, ou você é uma grande personalidade que fez algo que melhorou o mundo, melhorou as pessoas, você foi destaque, por exemplo, numa competição, ou você é um atleta, ou você é uma pessoa com profundo conhecimento sobre um determinado tema. E esse seu conhecimento poderá favorecer, de alguma maneira, o universo corporativo. Então, são essas as duas primeiras características para que a pessoa se torne palestrante. Isso leva tempo até a pessoa se tornar um palestrante, porque ela tem que ter uma bagagem adquirida, né? Olha, muitas pessoas, eu faço isso há 18 anos, provavelmente fui o primeiro aqui no Brasil a realizar treinamento na formação de palestrantes. O treinamento que eu realizo, ele demora 3 meses. E ele é baseado justamente nessas duas colunas. As pessoas... Agora, existe uma terceira opção, Thalita, que são as pessoas que querem desenvolver um talento, uma competência, para ser palestrante. Isso também é possível. De que maneira, então, é possível desenvolver? Todos nós temos algo em que dominamos, né? Nós somos, às vezes a pessoa domina um determinado tema, tem pessoas que inclusive têm hobbies e de repente esse hobby pode se transformar também numa linda palestra. Mas para tudo isso é importante o trabalho de mentor, né? Você tem que ter um orientador para coordenar isso a você. E um ponto muito importante, Thalita Guimarães, é a humildade. Por quê? Porque a palestra, a carreira de palestrante, ela é muito glamurosa. Então ela coloca a pessoa num palco com 1.000, 2.000 pessoas, e você tem um tratamento assim como se fosse um artista global ou um artista cantor sertanejo, né? E aí as pessoas se iludem um pouco com isso e deixam de lado o seu interior, a sua alma de palestrante, passam a acreditar um pouco nesse glamour que rodeia a profissão. Você tem duas opções: ou você mantém o foco no seu conhecimento, no seu aperfeiçoamento e na mensagem que você está levando,
E aí você será um palestrante provavelmente até o final da sua vida, porque existem palestrantes, por exemplo, no mundo que estão aí com 80, 85 anos, até 90 anos e ainda estão nos palcos. Caso contrário, você será passageiro, que é o que tem acontecido demais que eu tenho visto no mercado. A gente está conversando com o César Romão, ele é mentor de palestrantes brasileiros. Você pode participar com a gente. Nosso WhatsApp, ouvinte, é 996870065. César, você falou que um dos pilares para que a pessoa seja palestrante é que tenha profundo conhecimento de um assunto, né? E que isso passe para outras pessoas e que de maneira vai agregar, né, a vida dessas outras pessoas que vão assistir. Mas e se a pessoa não for comunicativa o suficiente, não se expressar bem, vai adiantar ela saber muito da área e não saber passar isso adiante? É muito importante, Thalita, eu sempre recomendo aos meus alunos que procurem um ótimo curso de oratória. O número 1 no Brasil é do professor Reinaldo Polito. Porque dentro do treinamento de palestrantes, nós temos cênica, teatro, ensinamos a manter a performance dentro do palco, mas o tema oratória é importante. E normalmente os alunos que me procuram já passaram pelo mais importante curso de oratória do Brasil, que é do professor Reinaldo Polito. A gente vê hoje, César, que tem muita gente que é palestrante, que sabe alguma coisa e já quer sair passando. Como que a pessoa pode se diferenciar? O palco, o público diferencia. O público é um grande sistema de seleção. Não basta querer ser palestrante, você precisa se preparar para ser palestrante. Querer é muito legal, você pode dizer assim, poxa, eu quero, mas não é tão simples você estar à frente de um público hoje, inclusive um público atento, um público altamente informado e um público com opinião sobre aquilo que ele está assistindo. Até muitos anos atrás, aí 15, 20 anos, você assistia alguém num palco e achava que aquela pessoa tinha toda a razão do mundo. Hoje não. Nós temos um público questionador. Então, se você não for uma pessoa com as duas primeiras características que eu citei no início da entrevista, você corre o risco de ter uma carreira curtíssima, talvez de uma ou duas palestras só. Você comentou sobre essa questão do palestrante. César, qualquer assunto pode render uma palestra ou cabe ao palestrante tornar aquilo interessante? Isso é uma pergunta muito boa, Thalita Guimarães. Sabe por quê? Porque os assuntos, eles são escolhidos pelos contratantes. Por exemplo, existem assuntos que não são muito comuns no mundo corporativo. Um exemplo, vamos supor, às vezes a empresa faz uma convenção e quer ensinar para essas pessoas como é que essas pessoas podem se tornar melhores conhecedoras de vinho, por exemplo. Então, eles vão encontrar alguém que tenha conhecimento nessa área para fazer a palestra. Nem sempre os assuntos em convenção se limitam a motivação, liderança, gestão ou mesmo vendas, porque vendas é o mercado número 1 de palestras no Brasil, né? O maior número de requisições de palestrantes ainda está no mercado de vendas, em segundo lugar no mercado de gestão, terceiro lugar liderança e quarto lugar motivação. Existem pessoas, por exemplo, como a doutora Zilda Arnes, nossa querida e saudosa doutora Zilda Arnes, que fazia palestras sobre o processo de assistência social e mudança social que ela vinha causando aqui no Brasil, que foi um exemplo para o mundo, né? Quando a gente fala em um palestrante, logo pensa numa pessoa que está bem vestida, que está ali com o microfone na mão, à frente das pessoas. Gostaria que você ressaltasse a importância desse marketing pessoal da pessoa, tanto na aparência, no vestuário, quanto até mesmo no português, né? Não é legal um palestrante ficar tropeçando na língua portuguesa. Tem bastante, Thalita Guimarães, tem bastante. Nós temos hoje uma característica dentro do meu centro de treinamento, que é procurar não tirar a excelência dos gestos, da maneira que a pessoa tem. Então, o Brasil hoje, eu tenho alunos que vêm de outros países, eu tenho alunos, por exemplo, na França, e alguns desses alunos vêm ao Brasil para fazer palestra, e eu
sempre recomendo, não perca a sua característica. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem sotaque, por exemplo, imediatamente começa a fazer palestra e quer perder o sotaque. Eu não recomendo, porque é uma característica sua. Não importa se você é de Minas Gerais, se você é de Goiás, se você é do Rio. Se você é de Goiás e vai para o Rio, não se preocupe, leve o seu sotaque, mantenha as suas características, porque quando você tira as características da pessoa de comunicação, ela fica insegura. Você cria uma preocupação para ela, né? Então eu recomendo que sempre que você pisar num palco, mantenha as suas características, e você citou muito bem, você tem que se vestir à altura do público que você vai encontrar. Existem convenções, por exemplo, que são feitas em resorts. Então as próprias empresas solicitam ao palestrante que ele use uma camisa da empresa, que ele use uma camisa polo, que ele vá à vontade, mas existem situações que paletó, gravata, tailleur, por exemplo, para as mulheres, é fundamental. César, é uma atividade rentável? Olha, hoje é uma das atividades mais rentáveis e solicitadas que nós temos no Brasil. Não só no Brasil, Thalita Guimarães. A minha carreira toda foi baseada num dos maiores conferencistas do mundo, que é o Og Mandino. Então, o processo de palestrantes nasceu nos Estados Unidos e aí ganhou o mundo. Ela é uma carreira rentável, não só no Brasil, é uma carreira rentável em todos os países, principalmente nos Estados Unidos. Para a gente finalizar, César, qual que é a perspectiva daqui para frente? Você acha que é uma tendência que tende a crescer? Olha, com a citação sua no início da abertura, você falando do desemprego, a procura por esta profissão tem sido muito grande. Nós atendemos no nosso centro de treinamento muitas pessoas, mas infelizmente a maioria das pessoas ainda não está com todas as aptidões necessárias para iniciar a carreira. Então, se você só quer ser palestrante, não adianta, você tem que ter aquelas duas primeiras características citadas no início da entrevista. Você pode desenvolver, por exemplo, você pode resolver que daqui para diante você vai estudar um tema, e aí você se torna um especialista nesse tema. É uma possibilidade de você se tornar palestrante para falar sobre esse tema. Mas o que as empresas mais valorizam hoje, e os contratantes, é o conhecimento somado à vivência, somado à experiência. César Romão, mentor de palestrantes brasileiros, conversando com a gente sobre essa tendência, essa profissão e carreira de ser palestrante. César, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela oportunidade, Thalita Guimarães.